Você sabe o que Oscar Wilde dizia: há duas tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se quer. A outra é consegui-lo. Falo hoje para vocês de A Velocidade da Luz, de Javier Cercas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um canal da Acrópole no YouTube. Eu sou o Luigi, mas antes de acompanhar o conteúdo de hoje, peço para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações. Falo hoje então, gente, de A Velocidade da Luz, Javier Cercas, escritor espanhol, catalão mais precisamente, né? Esse livro saiu pela TAG, o clube do livro TAG, Experiências Literárias, em parceria com a Biblioteca Azul, que é um selo da Editoras Globo. Saiu agora no mês de janeiro de 2018. Não sei se vocês conhecem, né? A TAG é um dos exemplos de clube de assinaturas de livro, então todos os meses você recebe em casa um livro. Há vários no Brasil, hoje funcionando muito bem. Mas a TAG é uma das principais, retomando a questão do Círculo do Livro, que aconteceu lá nos anos 80. Bom, eu tinha ouvido falar muito do Javier Cercas já, não tinha lido nada dele. Tinha um outro livro dele que eu não vou me recordar agora. Ouvi muito bem, falar muito bem dos Soldados de Salamina, que é o livro que o projetou internacionalmente em 2001, se não me engano. E, de repente, esse livro chega, porque assino esse clube do livro, esse clube de experiências literárias, e disse, bom, vou ler o livro, gostei da capa, uma capa dura, muito linda, emborrachada até, e mergulhei nessa leitura que me deixou assim, estarrecido, mexeu muito comigo, tá entre as melhores coisas que eu li nos últimos tempos. É um romance muito forte, aparentemente, assim, que não vai te levar a muito lugar, é um lugar muito inusitado, e de repente você se vê mergulhado numa trama dolorosíssima, uma trama assim, cheia de surpresas. Não é um romance policial, não é um romance nada disso, uma trama thriller, nada que vai colocando surpresas assim de ação no texto, mas de alguns fatos que vão sendo revelados aos poucos para o leitor. O protagonista lembra muito o próprio Javier Cercas. Na verdade, inclusive ele não gosta do termo, mas podemos dizer que é um romance autoficcional, porque mistura boa parte da vida do Cercas com ficção. O protagonista do livro, ele é um estudante em Barcelona, na Espanha, está com um amigo achando que vai ser escritor e um amigo achando que vai ser pintor. E eles sonham em fazer arte. Olha só como eles são petulantes, e eu acho que quem nunca foi petulante no início da carreira ou quando é jovem é porque na verdade não foi jovem. É porque a gente passa por essa arrogância para depois chegar a uma certa maturidade. E olha só o que ele diz dessa época em Barcelona, então, nos anos 80. De resto, quando não estávamos trabalhando, nem escrevendo nem pintando, nos dedicávamos a zanzar pela cidade, fumar maconha, beber cerveja e falar das obras-primas com que um dia nos vingaríamos de um mundo que, embora ainda não tivéssemos exposto um único quadro nem publicado um único livro, achávamos que nos esnobava solenemente. Não conhecíamos nenhum pintor nem escritor, não frequentávamos vernissagens nem lançamentos de livros, mas devia nos dar muito prazer imaginar-nos como dois boêmios num tempo em que já não existiam boêmios, ou como um par de temíveis kamikazes disposto a se espatifar alegremente contra a realidade. O fato é que não passávamos de dois provincianos arrogantes perdidos na capital, que estávamos sozinhos e furiosos, e que o único sacrifício que não estávamos dispostos a realizar por nada nesse mundo era voltar para Girona, pois significaria desistir do sonho dourado que acalentávamos desde que nos conhecíamos por gente. Éramos brutalmente ambiciosos, aspirávamos ao fracasso, mas não a um fracasso qualquer, sem que nem para quê. Aspirávamos a um fracasso total, radical, absoluto. Esse era nosso modo de aspirar ao sucesso. Muito interessante, então, esse trecho e esse cenário todo, né, de não envolvimento deles com nenhum círculo artístico,
não tinham pintado nem escrito, mas já se achavam geniais e achavam que o mundo conspirava contra eles e os esnobava. Bom, essa é a primeira parte, é bem no começo, na verdade. Logo depois ele e o amigo encontram um professor da universidade que diz: olha, abriu uma vaga como professor colaborador de língua espanhola lá nos Estados Unidos, uma cidadezinha muito pequena chamada Urbana, no interior dos Estados Unidos. Então o protagonista se inscreve e passa, e vai então para os Estados Unidos trabalhar como professor assistente durante 1 ano. Bom, lá, depois da adaptação, é claro, tudo mais, ele conhece um professor, na verdade divide a sala com ele, um professor meio estranho chamado Rodney Falk, que mora numa cidadezinha menor ainda, ao lado de Urbana, a alguns quilômetros de Urbana, e que, na verdade, com quem ninguém tem muito contato. O Rodney é um sujeito estranho, com atitudes consideradas esquisitas pela maioria dos professores e dos alunos da universidade, do curso lá, e de repente o protagonista se vê amigo do Rodney, acaba saindo com ele, conversando sobre literatura, e todas as quartas-feiras, se não me engano, eles iam, depois de um curso que eles tinham em comum, iam para uma lanchonete, comer pipoca, tomar uma cerveja ou Coca-Cola e falar sobre literatura. É claro que o narrador do livro mostra o esboço que ele tem de romance para o Rodney, que é extremamente crítico, fã do Ernest Hemingway. Então ele fala muito sobre verdade na literatura, uma coisa que o Hemingway falava muito. E o Rodney detesta o romance do narrador, então, falando muitas coisas sobre o que é literatura para ele. Enfim, de repente esse Rodney desaparece, não volta mais, pede demissão da universidade e o contrato do protagonista acaba e ele retorna para a Espanha. Bom, anos depois eles acabam se encontrando de novo, né? O que se sabe, na verdade, pouco desse Rodney Falk, o pouco que o protagonista sabe, além do que o próprio Rodney falou, é através de algumas cartas que o pai do Rodney passou para o protagonista, dizendo: olha, você talvez seja uma pessoa interessante para escrever sobre a vida do meu filho. O Rodney, na juventude, tinha sido um grande militante contra a guerra do Vietnã, contra as guerras, a intervenção geral dos Estados Unidos no mundo, e ele, por força da família e outras forças, acabou cedendo e indo à guerra. Isso deixou traumas profundos no Rodney, teve vários surtos, depois a gente vai descobrindo ao longo do romance o que aconteceu com ele lá, de como ele se envolveu, de como ele perdeu a cabeça lá no Vietnã, de como ele carrega uma culpa muito grande e de como ele não consegue, na verdade, totalmente se refazer de todos os traumas que ele passou na guerra, né? E o narrador tenta escrever esse romance sobre o Rodney e não consegue. Acaba escrevendo um outro romance que acaba sendo sucesso nacional, sucesso internacional, o que a gente pode relacionar com a vida do Cercas quando ele publica Os Soldados de Salamina, né? E aí ele se encontra de novo com o Rodney, que o visita na Espanha, em Madrid, e eles acabam conversando novamente sobre literatura, né? E aí tem uma fala muito interessante do Rodney sobre o que ele pensa de literatura. Hoje, quando um babaca não sabe como destruir um romance, diz que é sentimental. Os babacas não entendem que escrever romances consiste em escolher as palavras mais emocionantes para provocar o máximo de emoção possível. Também não entendem que uma coisa é o sentimento e outra é o sentimentalismo. E que o sentimentalismo é o fracasso do sentimento. E como os escritores são os covardes, que não ousam contrariar os babacas que ditam as regras, que proíbem o sentimento e a emoção, o resultado são todos esses romances certinhos, frios, pálidos e sem vida, que parecem saídos diretamente do guichê de um funcionário vanguardista só para agradar os críticos. O Rodney tem uma consciência sobre mercado, sobre crítica literária, sobre a produção literária muito grande, embora ele não seja um escritor, mas ele é um grande leitor. Ele entende as estruturas muito profundamente. Então eles se reencontram e ele decide então falar com o Rodney para tentar escrever esse livro. Bom, não posso falar mais sobre isso.
acontecem inúmeras tragédias ao longo do livro. O fantasma da guerra volta a assolar o Rodney depois de muito tempo, a partir de uma imprensa sensacionalista que quer a todo custo ter um furo de reportagem, né? O próprio protagonista que é envaidecido pelas rodas literárias, as feiras, os círculos literários, os convites para a TV, para entrevistas, etc., que começa a tomar uma série de atitudes muito questionáveis, colocando em risco a própria família. Ele tem uma esposa e uma filha depois da volta para Barcelona, né? Então, assim, o que dá para falar isso, e é um romance ao mesmo tempo que a gente pode falar talvez autoficcional, ele tem um pouco de metaficcional, porque à medida que a história vai acontecendo, o romance vai sendo escrito, e o término assim é de deixar a gente muito abalado. Gostei demais do livro, esses livros que nos ecoam, né? Fica um livro que ecoa, que nos deixa mensagens que ficam ecoando ao longo dos dias pós-término de leitura. Esse livro fez isso comigo, e então por isso eu considero um dos grandes livros escritos no século XXI. Então é a minha indicação de leitura dessa semana, então, que é A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Ok? Gente, muito obrigado e até a próxima.